10 pessoas morreram durante a passagem do furacão Beryl, que continua devastando o Caribe. A previsão é que ele chegue aos Estados Unidos no final de semana. A morte mais recente foi na Jamaica. Segundo as autoridades, a vítima foi atingida por uma árvore arrancada com a força do vento, que ultrapassou os 220 km por hora. O furacão, que devastou várias cidades caribenhas nos últimos dias, deixou o país no fim da noite e agora está nas Ilhas Caimã. O fenômeno, que permanece na categoria 4, a segunda mais alta, deve chegar ao México até sexta-feira. Em Cancún, destino turístico muito procurado pelos turistas, passageiros lotaram o aeroporto e começaram a deixar a região. Para salvar espécies de tartarugas marinhas, biólogos fizeram uma força-tarefa para retirar 10 mil ovos que estão enterrados em ninhos da praia. Uma situação parecida também aconteceu no litoral do Texas, nos Estados Unidos. Equipes resgataram 37 jacarés e os levaram para uma outra reserva ambiental. A previsão é que Beryl toque o solo americano no domingo. E aqui no Brasil, tivemos apenas um furacão, o Catarina, em março de 2004, que atingiu os moradores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Deixou um rastro de destruição, 11 mortos e, na época, mais de 27 mil moradores ficaram desalojados. Para a gente saber por que esse fenômeno é tão raro por aqui, a gente faz conexão com o professor de meteorologia do Instituto de Agronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Ricardo de Camargo. Professor, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite aqui no Conexão. Por que é tão raro nós temos esse fenômeno passando pelo Brasil? Boa tarde, Jonathan. Os furacões precisam de alguns ingredientes no oceano e na atmosfera para se formarem. E apesar de ter alguns requisitos aqui da parte do oceano, que são águas aquecidas, a atmosfera, do ponto de vista tridimensional, ela não é muito favorável à formação de furacões. Aquele caso que você acabou de mencionar, em março de 2004, do furacão Catarina, ele não teve uma origem como teve o furacão Beryl, que nós estamos vendo agora. Ele teve uma origem diferente, acabou se transformando num furacão, né, categoria 1, naquela oportunidade, a primeira categoria em termos de intensidade. E alguns outros casos, mais ou menos parecidos com aqueles, se formaram, mas não chegaram a atingir essa categoria. Então, aqui no Brasil, a gente tem um certo privilégio de não termos a atuação tão prominente desse tipo de sistema, que é altamente destrutivo. Agora, as mudanças climáticas podem mudar alguma coisa nisso? Pode deixar o Brasil na rota dos furacões? Furacões como o Beryl, que nós estamos vendo agora, provavelmente não, Jonathan. Mas casos mais frequentes, como aqueles que deram origem ao furacão Catarina em março de 2004 e alguns outros casos semelhantes, esses sim podem vir a ser mais frequentes, ou seja, a gente pode ter a ocorrência de sistemas com características de furacões, caso as mudanças climáticas sejam realmente alteração como está sendo previsto. Agora, professor, a gente sabe, claro, que a meteorologia, a ciência, de um modo geral, avançou muito ao longo dos anos, né? Hoje, com quanto tempo de antecedência é possível prever a chegada de um furacão e por onde ele vai passar? O exemplo que a gente está acompanhando agora do furacão Beryl é bastante bom para a gente responder essa sua pergunta. Esse sistema já está sendo monitorado desde que ele se afastou lá da costa da África, se tornando uma depressão tropical, e as previsões realmente colocavam a rota bastante parecida com o que está sendo observado e, inclusive, ter atingido a intensidade categoria 5, como ele estava até anteontem, né? Que foi o que realmente aconteceu. Perdeu um pouquinho de intensidade de ontem para hoje e a expectativa de chegar no litoral do norte do México, fronteira com os Estados Unidos, no final de semana, se mantém. Então, alguns dias de antecedência a gente tem sim na manga para esse tipo de sistema. É lógico que trata-se sempre de previsão e a gente sempre precisa ter em mente, né, as incertezas associadas a cada uma das previsões. É por isso que o monitoramento da evolução das diferentes previsões é que faz com que haja preparação por parte
de defesa civil e órgãos desse tipo para minimizar os efeitos, principalmente com relação à perda de vidas. Professor, a velocidade dos ventos é o único fator que diferencia um furacão de uma ventania, por exemplo? Tem a velocidade dos ventos e tem também o abaixamento da pressão atmosférica, né? Essas duas variáveis são utilizadas para fazer a categorização da intensidade dos furacões. Normalmente, tempestades que dão origem, né, a muita chuva, tem um abaixamento de pressão, mas não é tão vigoroso como o de um furacão. Da mesma forma, a gente pode ter algumas ventanias geradas por tempestades isoladas, mas a intensidade e a constância, né, a manutenção do vento por um intervalo de tempo longo, característico de um furacão e não dessas tempestades mais ordinárias. Pois é, existe até uma escala, né, professor, para diferenciar um furacão de menor ou maior gravidade, né? E aí ela considera realmente a velocidade do vento, a velocidade com que esse fenômeno vai passar pelo local. Começaria em quantos quilômetros por hora, por exemplo? Começa em 32 metros por segundo, que é o equivalente a aproximadamente uns 130, 140 quilômetros por hora na primeira categoria, e esse valor vai ficando cada vez mais intenso à medida que a gente evolui para as categorias 2, 3, 4 e 5. Na categoria 5, a gente pode ter ventos de 250 quilômetros por hora ou mais, vento sustentado, né, que a gente chama, não é uma simples rajada, é um vento que permanece muito intenso por bastante tempo consecutivo. E é por isso que o Barry causou tanta preocupação, não que ainda não cause, mas porque ele atingiu justamente essa categoria mais destrutiva, né? Justamente, o efeito causado pela precipitação, ele é muito importante também, mas como a matéria nos trouxe agora, a última morte foi devida a um objeto que acabou acertando uma pessoa, né? Então, normalmente, as causas de mortes associadas a esse tipo de situação pessoas que acabam se expondo por algum motivo ou necessidade e acabam sendo acertadas por algum objeto, né? Caso esse objeto acerte a pessoa em um lugar vital, realmente a chance de acontecer um óbito é muito grande, né? A gente vê aí as imagens de arrancando telhados e arrancando árvores, né? Em tornados também, a maior causa é justamente desabamentos associados a essa questão do vento ou a pessoas serem atingidas por algum objeto que tenha sido erguido e levado pelo vento. Mas o senhor sabe que eu tenho a impressão, pelo menos, que nós tivemos uma diminuição no número de furacões, ou pelo menos os furacões mais intensos, porque nós que acompanhamos aqui diariamente o noticiário, me recordo de anos antes, a gente sempre falava dos Estados Unidos, por exemplo, toda aquela preparação, né, as casas, o pessoal colocando tapumes em frente às janelas para proteger ali as estruturas, e não me lembro, assim, recentemente de situações parecidas. É apenas uma impressão ou realmente nós tivemos essa queda nos últimos anos, professor? Olha, Jonathan, existe uma variabilidade entre anos consecutivos na questão da frequência de ocorrência e também na quantidade, né, de sistemas e quantos sistemas atingem categorias mais elevadas. A expectativa para esse ano é um ano bastante de muita atividade de furacões. A bacia do Oceano Atlântico Tropical está bastante aquecida, existem águas da superfície dos oceanos que estão mais aquecidas do que o normal, e os furacões vivem dessa evaporação dos oceanos. E, além de tudo, a gente teve aquele evento do El Niño no ano passado, que deve deixar a atmosfera um pouquinho mais favorável para a ocorrência dos furacões aqui na região do Atlântico Tropical, que atingem, né, o Caribe, ali o sul dos Estados Unidos, América Latina e México. Já dá para ter uma ideia, né? Os furacões são sempre nomeados em ordem alfabética. Então, a gente sempre vê sequências de nomes, né, que alternam nomes de homens e nomes de mulheres, sempre na ordem alfabética.
Então, a gente já está vendo agora, no comecinho de julho, que é o começo da estação, a gente já está na letra B, né? Já tem um outro sisteminha na retaguarda do Beryl, que já está sendo acompanhado, que já levou a letra C junto com ele, se eu não estou enganado. Então, é possível sim que esse ano a gente tenha um ano bastante intenso, com uma quantidade grande de furacões e também uma quantidade grande de sistemas que atinjam as categorias mais intensas. Então, pode ser que a gente tenha essas situações que você bem lembrou aí, de pessoas se protegendo, alertas mais intensos, é o que está na expectativa. Então, professor, já reserva mais espaço na agenda, porque certamente nós voltaremos a convidá-lo para explicar mais sobre esses fenômenos ao decorrer de 2024. Professor Ricardo de Camargo, muito obrigado pela conversa. Boa tarde para o senhor. Até logo, muito boa tarde a todos.